Olá, queridos, graça e paz. Amados, hoje nós iremos continuar a nossa série a respeito das 7 palavras de Jesus na cruz e veremos neste breve vídeo a segunda palavra proferida pelo Senhor Jesus enquanto ele estava crucificado. E o texto que iremos basear esta devocional se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo de número 23. Evangelho de Lucas, capítulo de número 23. Eu farei a leitura do versículo de número 39 a 43. Texto bíblico que diz assim: Um dos malfeitores, crucificados, blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém. Amados, era uma sexta-feira sombria, triste, uma sexta-feira única. Nunca houve um dia, uma manhã, como aquela manhã de sexta-feira. O Senhor Jesus, ele estava já há cerca de 3 horas sofrendo demasiadamente naquela cruz. Como nós sabemos, o sofrimento de Cristo, ele não começou na crucificação em si. O sofrimento de Cristo, ele teve a antecedência de horas naquela quinta-feira, na madrugada de quinta-feira, quando Jesus esteve no Getsêmani. Ali ele foi abandonado pelos seus discípulos, traído por um grande amigo e preso. O Senhor Jesus estava agora por volta já do meio-dia, totalmente ali desfigurado, sem forças, totalmente despido de sua glória, de sua majestade. Ali estava o Filho de Deus, crucificado, suspenso sob um madeiro. O versículo de número 44 vai nos dizer que já era quase a hora sexta, ou seja, por volta do meio-dia, quando escureceu-se completamente o sol, se apagou por inteiro o brilho do sol naquele dia. No momento em que o sol deveria brilhar ainda mais, exercer todo o seu poder, exercer toda a sua luminosidade, ali estava o sol apagado. Em meio a tudo aquilo, em meio a toda aquela treva que surgia em Jerusalém, a luz da graça de Deus, ela brilha no coração de um dos malfeitores que estava crucificado junto de Jesus. O texto bíblico de Mateus vai nos informar um relato muito interessante. Mateus, capítulo de número 27, nos diz, no versículo de número 43, que os homens, eles passaram a zombar de Jesus. Esta zombaria, ela vinha dos escribas e anciãos. Versículo de número 41 diz, de igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: salvou os outros, assim mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel? Desça da cruz e creremos nele. Além dos escribas da nata da religiosidade de Israel, dos religiosos, havia também os homens e mulheres que passavam por ali. Mas um relato que somente Mateus nos dá é o versículo 44, que diz que os mesmos impropérios lhes diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Os 2 malfeitores, eles estavam zombando de Jesus. Os 2, sem exceção. Todavia, algo modifica o coração e a mente de um daqueles malfeitores.
um dos malfeitores vai ter o arrependimento, vai ser alcançado pela graça de Deus naquela crucificação, enquanto que o outro não. O outro se mantém duro na sua zombaria para com Deus. Ali nós temos o relato de um ímpio zombando de Deus, dizendo: olha, você não é Deus, por que não faz isso? Por que não desce da cruz? Amados, esse tipo de zombaria, esse tipo de deboche, ele ainda existe, ele ainda está presente na humanidade. As pessoas que colocam Deus à prova, as pessoas que testam o poder de Deus, baseando e medindo Deus pela sua maldade, pelas suas atitudes. Assim o ímpio ele age. Ele age tornando Deus um igual de si. Por isso, a idolatria nada mais é do que um reflexo da humanidade. É algo que o homem cria a partir da sua imagem para venerar. Todavia, o nosso Deus ele não é assim. O nosso Deus está além de nós. Ele está acima de qualquer atitude humana. E naquela manhã, naquele final de manhã, início de tarde, Deus ele alcança um dos malfeitores. E três princípios nós podemos retirar a partir desta conversão de um dos malfeitores. Em primeiro lugar, a conversão ela nasce por causa da intercessão de Cristo Jesus. A primeira palavra que vimos no vídeo anterior é uma oração de Jesus. Jesus ele vai orar dizendo: Pai, perdoa, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Então a salvação desse malfeitor, ela nasce exatamente dessa oração, porque Jesus intercedeu por nós, porque Jesus intercedeu por aquele malfeitor, ele foi alcançado pela salvação. Queridos, a salvação não é algo que nasce do nada no teu coração, não é algo que você e eu podemos produzir, não está inato em nós a salvação, ela é dom de Deus. E o apóstolo Paulo em Efésios diz que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. E a fé que nos salva pela graça, esta fé não vem de nós. Ela é dom de Deus, ela é dada por Deus. O texto bíblico de Efésios capítulo 1 diz que o Pai nos predestinou em amor. O texto bíblico de Romanos, capítulo 8, versículo de número 28, diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito, porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de Cristo Jesus. A salvação é um ato exclusivo de Deus, que nasce do coração de Deus, por nós, do amor que ele tem pela nossa vida. Então, em primeiro lugar, aqui nós temos o resultado da intercessão do Filho, porque Jesus intercedeu, o Pai, ele alcança aquele homem. E nós temos, a partir do testemunho desse malfeitor, duas realidades que são consequência da salvação. Todo cristão, ao ser alcançado por Deus, ao ser alcançado pela salvação, ele vai ter sempre constante na sua vida dois pensamentos. O primeiro pensamento se encontra no versículo de número 41, quando ele diz: nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Amados, a primeira consequência da salvação, ela é chamada pela teologia de mortificação. É quando o homem ele tem consciência da sua miséria, do seu estado de depravação. E ele olha para si e diz: eu mereço a condenação. Os meus pecados são graves. Os meus pecados são notórios. Pequei contra Deus. É esse sentimento, por exemplo, que leva Davi no Salmo 51 a compor um ato de confissão lindo. É o mesmo sentimento que levou o filho pródigo a retornar para a casa do seu pai, quando ele olhou a sua miséria e ele viu que ele estava comendo junto dos porcos. E naquele momento, ele se lembrou da casa do pai.
Mas antes de lembrar da casa do Pai, ele olha o seu estado de miséria. Porque a conversão, ela começa no coração de Deus pela intercessão do Filho, mas o primeiro resultado visível é quando você vai abominar o pecado no seu coração. É quando você irá rejeitar o teu estado de corrupção. Mas a mortificação, ela deve nos conduzir para o terceiro estágio da salvação, que é a vivificação. Senão nós temos um mero remorso, como foi o caso de Judas Iscariotes, que viu o erro dele, que entendeu o seu pecado, mas não passou desse estágio de mortificação. E aí o texto bíblico declara: nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Quando nós olhamos a nossa miséria e à luz das Escrituras, nós somos transferidos para a obra de Cristo. Amados, somos pecadores. Mas a partir do momento que temos ciência do nosso pecado e transferimos a nossa culpa para Cristo e entendemos que Ele sim não teve nenhum pecado, Ele sim não fez nenhum mal, então a salvação ela é realizada e ela é operada na nossa vida, porque nós confiamos na obra de Cristo, na santidade dele. Ele é único, ele é o nosso Salvador, ele é o Messias de Deus que morreu na cruz em nosso lugar. Então, em primeiro lugar, a salvação ela é fruto da intercessão do Filho. Em segundo lugar, ela opera em nós a mortificação. Nós temos ciência do nosso pecado. E em terceiro lugar, ela vai operar em nós a vivificação. E concluindo, aquele homem, após ter a ciência do seu pecado e ciência da santidade de Cristo, ele vai pedir a Jesus: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus dá uma promessa: em verdade te digo que hoje mesmo, não amanhã, hoje, você estará comigo no paraíso. Que maravilhosa graça é esta que nos dá a garantia de que em Cristo Jesus, ao morrermos, nós estaremos com Ele no paraíso. Nós reinaremos com Ele, veremos a santidade dEle, não pelo nosso mérito, não por aquilo que fizemos ou deixamos de fazer, mas pela obra de Jesus. Confie na obra dele. Ele é o nosso Salvador e somente nele, em mais ninguém, nós temos a salvação. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. Até a próxima. Fique com Deus.